Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Aqueles irmãos que estão aqui, os que estão em casa também, nós saudamos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos mais uma noite para estudar a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios e ver o que Deus tem para nos ensinar nessa noite. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Tem pessoas que estão precisando de recuperação de saúde, tem vários irmãos da igreja que estão passando por algumas enfermidades, problema de dengue, sinusite, uma série de problemas e nós precisamos orar por eles. Eu quero colocar aqui os irmãos, colocar a Ana Cláudia, irmão do Marquinhos, colocar a Carol, enfim, cada um dos irmãos aí que vocês conhecem, que sabem que estão passando por algum problema de saúde, e vamos colocar também a irmã Mercedes, colocar a irmã Rita, que está lá, a irmã Rita Sofa, que precisa também de orações. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia nós estarmos na tua casa, Senhor. Como nós somos privilegiados de poder estudar a tua palavra. Te agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai. E pedimos para que o Espírito Santo venha nos ensinar realmente. O Espírito Santo venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que nós precisamos assimilar hoje da tua palavra. Senhor amado, seja o nosso instrutor, seja o nosso professor. Espírito Santo, tu és aquele que ilumina, aquele que esclarece, aquele que clareia, Senhor, a palavra de Deus. Por isso, Senhor, usa, Senhor, as nossas vidas, usa a nossa vida para, Senhor, trazer esse estudo. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa aqueles irmãos que estão enfermos. Nós lembramos aqui, irmão, lembramos da Carol, lembramos da irmã Ana Cláudia, que está em recuperação da dengue, lembramos da irmã Mercedes, nós lembramos, Senhor, da irmã Rita. Pedimos para que o Senhor visite cada uma delas, a irmã Dora, visite, Senhor, cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão passando por momentos de enfermidade. Senhor, tu és o nosso médico, tu és o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Por isso, Senhor, visita cada um deles, ó Pai. Dá a tua graça, envia a tua unção de cura sobre eles. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós temos uma lição hoje de suma importância. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele dedicou praticamente 2 capítulos para poder explicar, para poder discorrer quanto a contribuições, o dever e o prazer de contribuir. Quando nós nos entregamos a Cristo e nós vamos para a igreja, algo que tem que acontecer conosco e que é uma prova que nós estamos nascidos de novo, ou seja, que nós temos a nossa mente renovada pelo Espírito Santo, é a conversão do nosso bolso também, não apenas do nosso coração. Você vai falar, poxa, mas o que tem que ver dinheiro com Deus? Tem tudo a ver. Nós não gostamos muito de falar de dinheiro e eu acho que a igreja ela não tem que ficar batendo nessa tecla por muito tempo, mas ela tem que esclarecer como o apóstolo Paulo fez aqui aos irmãos de Coríntios. Ele ensinou, ele insistiu para que os irmãos fossem contribuintes, para que os irmãos fossem doadores, para que eles pudessem contribuir com a obra de Deus. Isso é importante. Nós temos que ser convertidos, nós temos que ter a nosso coração modificado e o nosso bolso ele tem que ter um tipo de conversão. O que é esse tipo de conversão que você está falando, pastor? É o seguinte, é você reconhecer que tudo que é teu, que você tem, na realidade, não te pertence, pertence ao nosso Deus. E tudo Ele é que te dá. E se é dele, Ele é Senhor de todas as coisas. Então nós temos que ter em mente isso. Nós possuímos, Deus nos permite que nós ganhemos com o nosso pão de cada dia, que nós possamos adquirir alguns bens, mas na realidade são coisas que o Senhor coloca na nossa mão para administrar, mas é do Senhor. O Senhor não quer que o nosso coração esteja nessas coisas. Então por isso que eu falo que a conversão ela é bem mais ampla do que nós pensamos. Nós achamos que a conversão é apenas algo espiritual. É espiritual,
e não deixa de ser espiritual você ter um coração voltado para as coisas de Deus, ao socorro da igreja, ao socorro de irmãos, ao socorro a expansão do reino. Irmãos, a igreja ela permanece aberta e são abertas novas igrejas porque tem pessoas que contribuem para isso. Tem pessoas que dão o seu dízimo, dão as suas ofertas, o seu dinheiro, parte do seu ganho, para poder abrir novos serviços, novas igrejas e assim por diante. Sempre foi assim. O ministério dos apóstolos era sustentado pelas igrejas. O apóstolo Paulo, ele questionou muito a igreja de Coríntios, falando: olha, eu não fui pesado para vocês como pastor, porque enquanto eu estava trabalhando como pastor para vocês, eu estava construindo tendas para poder ganhar meu ganha-pão. Mas isso não é necessário. Seria muito melhor, como outras igrejas o faziam, que sustentavam Paulo com o seu dinheiro, com o seu dízimo, com a sua oferta, e Paulo podia sair fazendo o seu ministério de apóstolo, de evangelista, de missionário. O próprio Cristo, ele foi mantido durante os 3 anos do seu ministério por pessoas que contribuíam para ele. Os 12 apóstolos que andaram com Cristo, eles eram alimentados por essas pessoas. Nós vemos aqui no caso da igreja de Atos, quando você estuda a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela era sustentada, os irmãos repartiam as coisas entre si. Aqueles que tinham mais posses repartiam com aqueles que não tinham. Esse é o ministério da igreja. E só vai fazer isso, só vai contribuir quem tem o seu coração voltado para as coisas de Deus. Aquele que é avarento, aquele que não teve a sua conversão genuína, ele não abdica, ele não abre mão de dar para outros aquilo que lhe pertence, ou aquilo que está no seu controle. Pertencer é muito relativo, né? Porque as coisas estão ao nosso dispor por determinado tempo. O Senhor falou que nós não poderíamos colocar o nosso coração em coisas que são corrompidas pela traça, ou que a ferrugem corrói, assim por diante. Nós temos dinheiro hoje, amanhã podemos não ter, um negócio mal feito podemos perder. Então, se o nosso coração estiver no dinheiro que está na nossa mão, nós não somos realmente cristãos. E é isso que o apóstolo Paulo quer frisar nesses 2 capítulos. Ele quer reforçar com os irmãos de Coríntios. Vocês vão ver aqui que ele escreve essa carta de recomendação, essa 2ª carta, onde ele exorta para que os irmãos contribuam, que os irmãos tirem ofertas. Estava existindo na igreja de Jerusalém um período de fome muito grande. É importante a gente contextualizar toda essa história do capítulo 8 e 9 para que vocês possam entender. Estava existindo em Jerusalém uma fome muito grande. Fome por quê? Por causa que existia um imperador extremamente carrasco sobre a população, e também períodos de seca, lavouras frustradas, etc. E tinha uma grande fome, escassez de dinheiro, de recursos. E aquela igreja que estava lá em Jerusalém estava passando por necessidade. Os irmãos que moravam em Jerusalém estavam passando restrição de comida, de bens, não conseguiam comprar comida, não tinham dinheiro suficiente para isso. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele levanta ofertas nas igrejas onde que ele pastoreava, para que fosse levantado ofertas para socorrer os irmãos de Jerusalém. Então esse texto que nós vamos ler hoje aqui, no capítulo 8, capítulo 9, é justamente isso, é Paulo cobrando os irmãos lá de Coríntios, falando que eles tinham como obrigação, ou seja, era esperado deles como cristãos, que eles socorressem aos irmãos de Jerusalém. Você vai falar: poxa, mas isso aí tudo bem, só que a gente tem que lembrar o contexto na época. Os irmãos de Jerusalém, todos eles, a maior parte deles eram judeus, ou judeus convertidos ao cristianismo. Enquanto que os irmãos de Coríntio e da Macedônia, a igreja de Antioquia, a igreja de Bereia, a igreja da Filipos, Tessalônica, eram os irmãos gentios, não eram judeus, eram irmãos gentios convertidos ao cristianismo. E Paulo aqui ele fala justamente isso, que mais amor, aí os irmãos de Corinto socorrendo esses irmãos, estavam demonstrando que realmente eles eram irmãos em Cristo, eles eram convertidos. Paulo tece comentários de elogio à igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, falando que esses irmãos, apesar de serem
pobres, bem mais pobres do que aqueles irmãos de Jerusalém, eles estavam dando além das suas posses para socorrer os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Ele fala, olha, eles demonstraram tanto amor que eles doavam, eles ofertavam mais do que podiam. Não era o que está sobrando. Sabe quando você oferta algo que não está sobrando? É algo que você oferta que você sabe que você precisava talvez um pouco mais daquilo, mas você oferta porque tem pessoa precisando mais que você. Os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Filipos fizeram isso. Então Paulo fala para os irmãos de Corinto, olha, aprendam, vejam o que os irmãos lá daquela região, lá da Ásia, que eles fizeram, da Antioquia, o que eles fizeram, façam igual. Já que vocês são tão bons, e Paulo elogia, já que vocês têm tantos dons, já que vocês demonstram fé, já que vocês demonstram amor para comigo, Paulo aqui já está escrevendo, tendo notícias que Tito trouxe para ele, como nós estudamos na quinta-feira passada, que os irmãos de Corinto receberam aquela primeira carta, aquela chamada, mas mesmo assim continuaram amando a Paulo. Lembram que nós estudamos isso? E aqui Paulo reforça isso, olha, vocês demonstrem agora amor, contribuindo novamente, para que nós possamos socorrer esses irmãos. Então esse é o contexto da lição de hoje. Eu já dei uma adiantada para que a gente não possa só se ater na revista, mas essa é a realidade das ofertas, o dever e o prazer de contribuir. Paulo fala que aqueles irmãos de Corinto deviam sentir prazer em poder doar, em poder contribuir com a obra de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós tenhamos prazer em contribuir, não apenas com os nossos dízimos. Dízimos nós sabemos, praticamente é um mandamento, é uma ordem, nós dizimamos, mas o Senhor espera mais de nós. O Senhor espera também que nós possamos ofertar para aquele irmão que está necessitado, ofertar para a igreja, ofertar para aquele que necessita. Em primeiro lugar, aos irmãos da fé, e que não fique restrito apenas aos irmãos, mas a todo aquele que necessitar, que você tenha esse desprendimento em poder doar. Deus espera isso de nós, e fala que nós devemos fazer isso não por obrigação. O versículo chave da lição de hoje, você pode abrir no versículo 7, no capítulo, no 2 Coríntios 9, versículo 7, é o versículo chave. Ele está escrito assim, Paulo escrevendo, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso nós conhecemos de cor, esse versículo, falamos aqui várias noites, os domingos nós chamamos a atenção para esse mesmo texto. É um dos textos que a gente sempre lê a hora de tirar os nossos dízimos e ofertas, no capítulo 9. E onde que Paulo ressalta que para nós cristãos, a hora de contribuição, a hora de nós dizimarmos, é uma hora de alegria. Por quê, irmãos? Por que é uma hora de alegria? Porque é uma hora de gratidão, de nós reconhecermos que tudo o que nós temos é Deus que nos dá. Então, que nós façamos isso com alegria, não com peso. Muitos irmãos, eu confesso que quando eu me converti, quando eu comecei a trabalhar, assim, eu sentia peso de dizimar. Comecei a ganhar bem, ganhar um salário alto, eu falava, pô, mas eu vou dar tudo isso, toda essa parte aqui do meu salário. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vendo que aquilo que nós damos para Deus é muito pouco, por tudo que Ele nos dá. O que são 10% do nosso dízimo se nós não tivermos saúde para trabalhar e nós não conseguimos ganhar mais nada? Ficarmos entrevados numa cama. Aí eu falando, mas eu não vou dar 10% do meu salário, mas eu pagava 27,5% no imposto de renda para o governo. O meu salário já vinha descontado, 27% de imposto de renda, não sei quanto do INSS, e aí para mim era custoso dar 10% de dízimo. Não tem que ser encarado dessa forma. Nós damos 27% para o governo, quase 30%, e temos muito pouco em troca. Enquanto que nós retribuímos, nós devolvemos aquilo que Deus nos deu, porque é dele, não é nosso. E nós temos a presença de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos a salvação de Deus, nós temos tudo de Deus. E vamos achar que é muito?
Então, enquanto nós não tivermos essa consciência, nós teremos dificuldade em dizimar, nós teremos dificuldade em ofertar. E é isso que o apóstolo Paulo fala: o cristão não pode ter essa dificuldade. Nesse capítulo 8, no capítulo 9, ele dá toda essa explicação do dever e o prazer de contribuir. Amém? Deu para entender a lição de hoje? Se nós parássemos aqui, já está dada a lição praticamente. É o cristão entender que cabe a nós, os servos de Deus, sustentar a igreja, sustentar a amplitude do evangelho. Quem vai levar o evangelho ao mundo é a igreja, e a igreja só faz isso com dinheiro. Você fala: puxa, mas que coisa, que palavra pesada, dinheiro. A igreja espiritual a igreja espiritual, mas ela é movida entre homens, e nós necessitamos de recursos para poder levar a palavra de Deus. Se nós estamos com o sonho de construir uma igreja maior do que essa, nós temos que ter dinheiro para comprar um terreno e levantar um edifício. Como é que nós vamos fazer isso a não ser com os recursos dos irmãos? Nós não temos recursos de empresas, nós não somos patrocinados por nenhuma empresa, o governo não nos ajuda. Aonde que é levantado o recurso? É levantado nos próprios irmãos. E é isso que nós temos que nos conscientizar. Tem muitos irmãos que reclamam, vêm na igreja, mas a igreja podia ter isso, a igreja podia ter aquilo, podia ter um ar-condicionado melhor, podia ter um som melhor, mas não contribuem com o dízimo, não contribuem com as ofertas. São os primeiros a reclamar, mas são os últimos a contribuir. Isso tem que mudar, essa mentalidade tem que ser modificada. É isso que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui. E ele fala que os irmãos de Coríntios, já que tinham tantas bênçãos, que eles eram tão bons em fé, em dons, em tantas outras coisas, eles tinham que demonstrar também a generosidade, a gratidão na hora de ofertar, na hora de socorrer a outros irmãos, e deviam sentir prazer em poder contribuir. Porque Paulo chama a atenção aqui, que ele fala: hoje vocês estão bem, vocês estão gozando de prosperidade. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente próspera, era uma cidade grande para a época. Nós estudamos aqui que ela tinha perto de 400 mil habitantes, era uma igreja portuária, era uma cidade portuária, onde existia um comércio muito forte, então tinha recursos. Mas Paulo fala: é bom que vocês hoje contribuam para aqueles irmãos que estão necessitados lá em Jerusalém, porque um dia vocês podem necessitar também de ajuda. E quantos de nós não passamos por isso? Nós ajudamos, nós damos uma cesta básica, nós ajudamos com ofertas, e talvez nós sejamos ajudados um dia. Nós mesmos podemos ser necessitados um dia, é isso que Paulo fala. Hoje você ajuda o irmão, e amanhã o irmão te ajuda. Essa é a igreja, esse é o conceito de igreja, que tudo que nós temos pertence a Deus, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então, irmãos, o conceito dessa lição hoje é principalmente esse que eu passei para vocês. O assunto agora é o levantamento das ofertas pelas igrejas gentílicas. Essas igrejas que eu falei para vocês, que eram as igrejas que estavam lá na região da Ásia, e que estavam lá em Antioquia, que estava lá em igreja de Filipos, Beré e assim por diante. Mas tinha que socorrer os irmãos que estavam necessitados de Jerusalém. Os cristãos pobres da cidade haviam sido atingidos pelos surtos de fome no reinado do imperador Cláudio. Isso ocorreu entre 41 e 54 depois de Cristo. A igreja de Antioquia já havia atendido ao apelo, enviado oferta por meio de Paulo e Barnabé. Então esses irmãos daquela parte da Ásia que eram mais pobres, já tinham levantado as ofertas e enviado, através de Paulo e Barnabé, enviado para entregar para os irmãos de Jerusalém. E Paulo escreve para os irmãos de Corinto para que eles façam o mesmo, que eles levantem a oferta, que Paulo mandaria alguém lá buscar essa oferta para poder enviar para os irmãos lá de Jerusalém. Esse alguém que Paulo vai enviar, nós vamos ver que um deles é Tito, e mais duas pessoas, mais dois homens, que nós vamos ver aqui, nós não temos certeza, mas talvez um deles seja o próprio Lucas, que foi destacado
para buscar aquele dinheiro, aquele recurso, para poder comprar bens, comprar alimento para os irmãos que estavam lá em Jerusalém, tá? Então é isso que nós vamos ver aqui no dia de hoje. Aqui a lição, ele cita 7 princípios para a contribuição. Quando você lê o capítulo 8, versículo 1, você vai ver que o principal princípio é o princípio da graça de Deus. Versículo 1 fala o seguinte: agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Aqui Paulo fala que o primeiro princípio é da graça de Deus. Aqueles irmãos da Macedônia, como eu falei para vocês, consistia a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas 3 igrejas, igrejas humildes, igrejas pobres, igrejas de pessoas que ganhavam pouco, levantaram uma oferta boa, generosa, além das posses deles. Paulo fala que além deles darem dinheiro, recursos, eles deram a própria vida para ajudar aqueles irmãos. É aí que está o cristianismo, aí que está o que Deus espera de mim e de você. Ele fala que aqueles irmãos, Paulo fala, eles serviram com a própria vida. Ou seja, atendiam a Paulo, atendiam a Tito, atendiam todos os apóstolos da melhor maneira possível. Eles se doavam. Eles se doavam, irmãos. Quando você pensa, naquela época, o apóstolo Paulo, ele não ficava em hotéis 5 estrelas para pregar a palavra de Deus. Ele ficava na casa de algum irmão. E às vezes um desses irmãos que ele ficava, que por isso que Paulo fala que os irmãos davam a própria vida, talvez ele ficasse de um irmão lá em Bereia, ou lá na Tessalônica, ou lá em Filipos, na casa de um irmão bem humilde, bem pobre. Mas Paulo era super bem atendido, bem cuidado. Os irmãos não sabiam o que fazer para ele, para Tito e os outros. Então esse é o tipo de expectativa que Deus tem para conosco. Nós possamos ter esse mesmo sentimento de servir, de doar, dar a nossa vida. Então, se você puder hospedar alguém, se você puder fazer, ver alguém que está passando necessidade, ajudar, enfim, o que você puder fazer, faça. É isso que Deus espera de mim e de você. E também com as tuas obrigações perante a igreja. A igreja necessita dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós temos apenas não o salário do pastor, mas nós temos toda a manutenção da igreja. Nós precisamos nos conscientizar disso. Ainda é muito chato para o pastor, é muito triste para o pastor ter que estar batendo todo domingo, lembrando os irmãos que é necessário a entrega de ofertas, a entrega de dízimos. Não seria nem necessário isso, se nós temos que saber de cor e salteado, que nós é que mantemos a igreja do Senhor, mas com aquilo que Deus nos tem dado, não com o nosso braço, com a força do nosso braço, mas sim com a graça, como nós estamos estudando aqui, sabendo que o princípio, um dos princípios é a graça de Deus. Sem Deus nós não fazemos nada. O segundo ponto, o segundo princípio é a generosidade. Apesar das circunstâncias difíceis, aqueles irmãos lá da Macedônia, se você ler aqui no capítulo 2, versículo 2, capítulo 8, versículo 2, fala: no meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Os irmãos eram pobres, estavam passando também por penúria ali, mas mesmo assim, eles levantavam as suas ofertas, eles doavam, porque os irmãos lá de Jerusalém estavam necessitando mais do que eles. Então a generosidade, apesar das circunstâncias difíceis, aqueles irmãos se colocaram totalmente disponíveis em ofertar e poder ajudar os irmãos. A principal lição a tirar é a liberalidade para contribuir transcendente às circunstâncias. Não importa que nós tenhamos muito dinheiro, tenhamos pouco dinheiro. Irmãos, pode existir pessoas ricas e avarentas, e pode existir pessoas humildes que têm poucos recursos, mas têm um coração maior do que eles mesmos. O maior exemplo disso é a viúva, que ficou registrada nas Escrituras, quando Cristo viu ela ofertando. Muitas pessoas ricas colocaram ali as suas ofertas perante Jesus. Mas uma mulher pobre que só tinha uma moeda, colocou o que ela tinha.
E Jesus chamou a atenção sobre a oferta dela, não sobre todos os ricos que colocaram as suas ofertas lá. E isso aconteceu com os irmãos lá da região da Macedônia, a mesma coisa. Manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O terceiro princípio que a gente aprende aqui está no versículo número 3 e 4, que é a voluntariedade. Privilégio você ofertar, não obrigação. Esse sentimento, ele tem que sair do nosso coração, tem que sair do nosso meio. Não, eu dizia porque é uma obrigação que eu tenho, não. Tem que ser generoso por você ofertar. Tem que ser gratidão, é diferente. É totalmente voluntário você ofertar. Ninguém aqui te obriga. A igreja não é um clube que você paga a mensalidade com o teu dízimo. Ninguém cobra nada. Você dá de acordo com a voluntariedade, com o teu desejo de contribuir. Ninguém te obriga a nada. Isso nós podemos ver no versículo 3 e 4. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, e até mesmo acima disto, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Aqueles irmãos que tinham pouco, insistiram com Paulo. Paulo talvez tivesse falado para ele: vocês não precisam ofertar, vocês não precisam entregar aí, porque vocês também têm escassez de recursos. Mas eles insistiram: não, nós queremos, nós desejamos ofertar. E é algo voluntarioso, é um privilégio, não é obrigação. Terceiro ponto, o quarto ponto aqui que nós temos como importante nessa lição, no quesito de princípios, é o que está escrito no versículo 5 e 6. Versículo 5 diz: não simplesmente fizeram o que esperavam, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. É o que eu falei para vocês. Eles se doavam a si mesmo, colocavam a casa à disposição de Paulo, de Tito e de outros irmãos. Ali colocavam o que tinham na mesa para comer junto. Talvez fosse pouco, mas colocavam na mesa. É isso que é importante, que nós sejamos bons hospedeiros, que nós tenhamos prazer em receber pessoas na nossa casa, que a gente não seja avarento. Existia uma tradição nas famílias italianas, quando chegava a visita, se eles estavam na hora do almoço, a mesa tinha uma gaveta como essa aqui. E era a tradição dos italianos, que se chegasse uma visita na hora do almoço, eles colocavam os pratos dentro das gavetas, para falar que não estavam comendo. Isso não pode existir no nosso meio. Esse sentimento, nós temos que ter prazer de servir, de receber. É prazeroso você receber pessoas da sua casa, irmãos. Você sentar à mesa, é forma de comunhão. Para mim, é uma das coisas que mais me dá prazer é receber pessoas da minha casa e eu sentar à mesa, tomar um café. Se tem só um queijinho branco para comer, amém. Se não tem, é só café e bolacha, é café e bolacha. Se não tem, frita uma pipoca. Mas o prazer é estar comigo na mesa. Isso tem que ter na nossa mente. Isso tem que ter no nosso coração. E é isso que o Senhor espera de nós. E é o que Paulo chama a atenção aqui dos irmãos de Corinto. Então, a consagração, no capítulo, versículos 5 e 6, fala da consagração, ato de culto. E não simplesmente fizeram o que esperavam, mas principalmente deram a si mesmo ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. Versículo 6, de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Então, irmãos, é um ato de culto, você poder servir. Aqueles irmãos atenderam os demais princípios, porque antes de tudo deram a si mesmos, primeiro ao Senhor. Eles se colocaram à disposição de Deus. Em primeiro lugar, eles entregaram a vida a Deus. Então, engajaram-se na campanha que Paulo liderou para socorrer os irmãos de Jerusalém. Isso fez com que o apóstolo ficasse bem impressionado com a atitude dos irmãos da Macedônia e quisesse que os coríntios agissem da mesma forma. Falou: assim como aqueles irmãos que pouco tinham, vocês que têm recursos, façam a mesma coisa. Doem, contribuam, sejam generosos. O quinto princípio que nós temos aqui é a prova de amor inspirada no modelo de Cristo. Versículos 7 e 9.
Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, falando para os irmãos ali de Corinto, vocês têm fé em palavra, em conhecimento, toda a dedicação no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Irmãos, você poder socorrer, você poder contribuir, é um privilégio. É um privilégio. Paulo está falando aqui que eles tinham vários dons, eles eram bons de palavra, eles tinham fé, eles demonstravam amor para com Paulo. Tito traz notícias que mesmo Paulo repreendendo eles na carta, eles continuaram amando a Paulo. Então, vocês fazem tudo isso, agora vocês façam o seguinte, contribuam também, ajudem a levantar essa oferta para socorrer a igreja que está necessitada, aos irmãos que estão necessitados. Então, prova de amor, essa é a prova de amor, inspirada no modelo de Cristo. No versículo 8 fala, não vos digo como quem dá ordens. Paulo não estava ordenando que eles fizessem isso, mas estava pedindo, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Paulo aqui usou o exemplo dos irmãos que tinham menos e contribuíram. E ainda ele fala no versículo 9, olha, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Cristo é o maior exemplo disso. Cristo podia vir na terra como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono de tudo, mas ele se fez humilde, até na sua forma de nascer. Nasceu numa manjedoura, não nasceu num berço de ouro. Enfim, é o melhor exemplo que nós temos isso, é o modelo que nós temos. Aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos como bens, nós podemos usar isso em prol do reino também. Amém? O sexto ponto, sexto princípio, em termos de contribuição, é a proporcionalidade. Você pode ver no versículo 11 e versículo 12, Paulo está falando o seguinte, agora pois, completai a obra, falando para os irmãos lá de Corinto, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo de concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque se existe disposição, isso é aceitável, conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. Então aqui, irmãos, é a proporcionalidade. Se você tem bastante, oferte bastante. Se você tem pouco, oferte o que você tem, o pouco que você tem. Muitos irmãos falam, não, eu vou esperar eu ter um salário bom para poder dizimar. Você nunca vai ter um salário bom na tua vida se você pensar dessa maneira. Porque nunca o salário vai ser suficiente para você dizimar. Porque o teu coração está no dinheiro, não está em Deus. Mas se você for fiel no pouco que Deus te deu, que te colocou nas tuas mãos, Deus é fiel também para te colocar no muito. Não é barganha com Deus, não é. Mas Ele quer que o nosso coração esteja voltado nele, não nas coisas que nós temos. É difícil, irmãos. Eu falo para vocês com toda a segurança. É um dos pontos mais difíceis em termos de conversão, é a pessoa se desapegar dos seus bens, não ter o seu coração nessas coisas, e não sofrer por causa disso. Porque quando ele perde essas coisas, ele perde uma parte do coração dele. Se ele tem a sua esperança, o seu futuro nos bens que ele possui, de uma hora para outra ele pode perder esses bens. E aí vem o desespero, e aí vem a revolta. Nós temos que aprender a lembrar que tudo que está nas nossas mãos pertence a Deus. Só temos que administrar da melhor maneira possível. Somos como bons serviçais do Senhor. Mordomos, por isso que a palavra mordomia vem daí. O mordomo, ele administra famílias ricas. Pega aí um milionário, ele tem um mordomo na casa dele. Esse mordomo, ele paga as contas. O dono que é tão rico não sabe se tem que pagar IPTU, se tem que pagar IPVA do carro, se tem que pagar os empregados, ele não quer saber disso. Ele tem uma pessoa para fazer isso para ele. E esse mordomo tem acesso a todo o dinheiro desse patrão. Mas esse dinheiro não é dele, ele só administra para o patrão. E é isso que nós somos diante de Deus. As coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, na realidade são deles. Nós apenas estamos administrando. Se nós não passarmos a pensar assim, uma parte do cristianismo nosso, ele não é verdadeiro.
Isso tem que mudar, isso tem que mudar na nossa mente. Por isso que essa teologia de prosperidade, essa teologia não bate com o Evangelho. Não bate com o Evangelho. Não condiz com a palavra de Deus. Que as pessoas têm que ser cabeça, que a pessoa tem que ser isso, tem que ser aquilo, você precisa ser rico para ser abençoado. Nada disso. A palavra de Deus não fala nada disso. A palavra de Deus fala para você ser contribuinte sendo pobre. Sendo rico, contribui da mesma maneira. Só que de acordo com os bens que você possui. Você possui muitos bens, contribua de forma generosa. E Deus vai te colocar sempre para você ter sobra para poder socorrer outras pessoas. Eu conheci vários irmãos que colocaram os seus bens à disposição da igreja e eu só via esses irmãos crescendo economicamente falando. Eu só via esses irmãos que colocavam à disposição pastores, olha, você vai precisar de um carro, eu te dou o carro, você precisa de uma casa, eu te dou a casa, você precisa disso, eu te pago um salário, e colocavam o seu recurso financeiro ali, e eu só vi essas pessoas prosperando cada vez mais. É prova de que o Senhor, Ele é como fosse uma caixa d'água. Eu acho que o melhor exemplo disso é uma caixa d'água, irmãos. Nós temos que ter o efeito de uma caixa d'água. Como é que funciona a caixa d'água na nossa casa? Quanto mais nós tiramos água da caixa, mais a caixa volta a encher, não é assim? Se você tem uma caixa d'água e ela é abastecida com água da rua, vocês vão entender isso que eu estou falando. Você toma o seu banho, você usa lá para cozinhar, para lavar o quintal, desce água da caixa. Automaticamente, quando desce a água da caixa, o que acontece? Entra a água da rua e a caixa permanece cheia novamente. Não é assim que funciona, Theo? Eu não entendo muito de encanamento, mas é assim que funciona. O cristão que tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, é assim. Nós às vezes tiramos recursos, nós ofertamos, nós dizimamos, nós socorremos, a caixa d'água esvazia. Mas o que Deus faz? Ele enche ela de novo. Ela não fica vazia, ela não permanece vazia. Ela está sempre no nível. Agora, se você é avarento, se você tem dificuldade em ofertar, em ajudar, às vezes vem épocas que a caixa d'água esvazia e não enche de novo. Porque o teu coração não está em Deus, está nas coisas que você tinha. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então, a proporcionalidade, você abençoa de acordo com as tuas posses. Outro ponto, para finalizar esse princípio, os 7 princípios, o 7º é a igualdade, a fim de que todos tenham o suprimento. Qual que é o interesse, qual que é o sentimento aqui de Paulo a tirar essas ofertas? É para que aqueles que tivessem algo sobrando, que tivessem fora as suas necessidades supridas, pudessem suprir aquele que estava tendo necessidades maiores. Então esse é o sentimento de igualdade. É no versículo 13 ao versículo 15 nós lemos isso. Versículo 13 fala: entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que não faltasse a quem pouco recolhera. Ou seja, se eu estou tendo sobra, se eu estou tendo como ajudar, eu ajudo, porque um dia eu posso precisar de ajuda de outro. Amém? Deu para entender? Nádio, deu para entender perfeito? Eu ajudo hoje porque amanhã eu posso necessitar. Amanhã posso ser eu que esteja passando por dificuldades. E aí eu supro hoje o meu irmão para amanhã ele me suprir. Esse é o sentimento de igualdade, para que tenha um equilíbrio, para que não exista fome no nosso meio. Irmãos, uma igreja que tem um irmão passando fome e se diz cristã, não é igreja cristã. Você não pode deixar o teu irmão passar fome. Você não pode deixar o teu irmão da igreja passar frio. Isso não é igreja cristã, é qualquer outra coisa, clube, qualquer coisa. Chame do que você quiser, mas não é igreja cristã. E é isso que o apóstolo Paulo ensina para a igreja de Coríntios. Muito bom.
Vamos partir para a página 872, que fala da idoneidade para administrar a contribuição. Aqui Paulo chama a atenção, eu não vou me ater muito à lição, eu vou falar de cabeça aqui o que eu penso. É quem que você põe para gerir os recursos, para gerar, para poder administrar os recursos da igreja. Aí Paulo chama a atenção que tem que ser pessoas idôneas, tem que ser pessoas que a igreja confia, que tem que ser pessoas que deram testemunho que elas podem manusear o dinheiro da igreja. Nós não colocamos qualquer pessoa para ser o tesoureiro da igreja. Seria um papel leviano do pastor se ele fizesse isso. Nós precisamos conhecer quem é o tesoureiro, qual o testemunho de vida dele, o que ele demonstra ser como cristão. Da mesma forma, o pastor, que também é responsável direto pelo gerenciamento dos recursos da igreja. Paulo fala que as pessoas têm que ter idoneidade. Paulo aqui, ele fala para os irmãos de Corinto, falando, olha, sabe quem vai pegar o dinheiro aí de vocês, para levar lá para Jerusalém? É Tito, que eu dou o testemunho, ele tem um testemunho maravilhoso conosco, nós conhecemos ele de longa data, vocês mesmos conhecem o trabalho de Tito, avisando os irmãos lá de Corinto, por isso podem entregar os recursos para ele, porque ele é idôneo para pegar o recurso e levar lá para os irmãos necessitados, e não desviar nenhuma parte desse dinheiro. Então, nós temos que ter consciência disso, a idoneidade para administrar a contribuição. Do capítulo 8, do versículo 16, até no capítulo 9, versículo 5, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre os irmãos idôneos, sobre quem que você coloca como tesoureiro, quem que você coloca como pastor. Uma das requisições para que você seja pastor é que você seja uma pessoa idônea. Você não pode colocar como um líder uma pessoa que vai gerenciar os recursos da igreja, uma pessoa que não seja honesta. Então, essa é a grande questão. Muitas pessoas falam, eu não sei, eu vou doar, eu não sei o que vou fazer com o dinheiro. Você pode ter certeza. A nossa igreja, a pessoa que administra é idônea e vai colocar os recursos na obra do Senhor, naquilo que é necessário. Você pode entregar o seu dízimo com toda a segurança, a sua oferta da mesma forma, mas tem que ser assim. As pessoas têm que ser selecionadas para serem tesoureiros da igreja. Por que existem escândalos em alguns lugares e tal? Porque as pessoas são mal escolhidas, pessoas que não dão testemunho, existem falcatruas. E aqui Paulo fala, não, vocês podem entregar a oferta, porque quem vai recolher essa oferta são irmãos que têm testemunhos nas igrejas aqui da Macedônia. Um deles é Tito, o outro ele não fala, mas o que tudo indica é o próprio Lucas, que também levaria essas ofertas juntamente para os irmãos lá em Jerusalém. Então eram pessoas que eram conhecidas como honestas, além de tudo cristãs, mas honestas. Irmãos, nós carregamos o nome de Cristo, o sobrenome de Cristo. Então nós não podemos ser qualquer tipo de pessoa. Não cabe no cristão um desonesto. Não cabe um cara que não age bem nos seus negócios. Um cara que engana nos negócios. Não pode, não cabe. Não cabe dentro do chamado cristão. Então, nós temos que zelar pelo nosso nome, nós temos que ser bons pagadores, na medida do possível, nunca deixar sujar o nome. Às vezes acontece. Quantas pessoas são levadas, às vezes, a ficar com o nome sujo, porque não conseguiram honrar seus compromissos, tiveram enfermidade, gastaram algo, fizeram um negócio errado, coisas do tipo. Tudo bem, mas procure limpar o quanto antes o seu nome, porque você carrega o nome de Cristo junto. Você tem que ser visto não apenas pelos irmãos da igreja, mas pelo mundo lá fora, que são pessoas idôneas. Nós somos pessoas idôneas. Temos que demonstrar isso. Honrar os nossos compromissos, não fazer dívidas além das nossas posses, daquele que nós podemos pagar. Nós temos que ter esse tipo de coisa em mente. Isso é cristianismo. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção. Ele fala aqui que os irmãos idôneos para encaminhar a coleta. 3 irmãos foram recomendados para ir a Corinto, a fim de administrar o dinheiro e assegurar toda a lisura no seu manuseio e transporte. O primeiro foi Tito, seguido de 2 outros irmãos, cujos nomes não são mencionados.
mas todos com idoneidade para cumprir a tarefa. Paulo escolheu a dedo as pessoas que iriam lá em Corinto, pegar o dinheiro e levar para Jerusalém. Pessoas que tinham idoneidade, pessoas que eram íntegras, possuíam a mesma visão do trabalho, ou seja, nós podemos ver isso no versículo 16 e versículo 17, do capítulo 8, fala lá, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, quando Paulo pediu para que ele fosse lá buscar o dinheiro lá em Corinto, mas já partiu para vos visitar, com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Então, irmãos, está aqui. Possuíam também a mesma visão do trabalho de Paulo. Sabiam que Paulo levantou essa oferta na intenção de ajudar aqueles irmãos que estavam necessitados. E essas pessoas que foram buscar o dinheiro tinham a mesma visão. Isso facilita o trabalho. Tinham o reconhecimento das igrejas, como eu li para vocês aqui. No versículo 18 também fala sobre isso. No versículo 19 fala, e não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. Se referindo aqui a Tito, né? Sabiam qual que era o propósito do trabalho, né? Agiam honestamente. Essa era uma preocupação que Paulo tinha. Não desejava que fosse suscitada qualquer dúvida com referência àquela generosa dádiva que tinha sido levantada. Você imagina o que é pegar dinheiro de irmãos, arrecadar dinheiro de uma igreja pobre, uma igreja que tem poucos recursos, você pegar esse dinheiro e desviar isso de uma maneira qualquer. Então Paulo tinha muito cuidado em escolher quem era que ia levar essa oferta, para que fossem pessoas idôneas, honestas, reconhecidamente irmãos em Cristo. Agiam honestamente, né? Eram zelosos. A importância dessa missão de levar esses recursos lá para os irmãos, né? Esses 3 obreiros aí, né? Tito e mais 2 cooperadores, né? Aleluia. Deu para entender, né, irmãos? A seriedade que Paulo tinha com referência a dinheiro, a recursos. É importante a gente entender isso. É importante a gente salientar que as pessoas têm que ter idoneidade nas coisas de Deus. A nossa igreja tem transparência em todos os gastos. Gastos de reais, centavos, são mostrados mensalmente pela junta quando se reúne. Ali mostrado o que foi gasto, o que entrou, arrecadação com dízimos, com ofertas, o que saiu de pagamentos, cada um dos pagamentos. Existe uma checagem disso, existe toda uma forma de nós acompanharmos aonde está sendo alocadas essas despesas. Então você pode ofertar com segurança, e isso é lícito, isso que se espera de uma igreja realmente que tem idoneidade, uma igreja séria, uma igreja de Cristo. Vamos lá, a gente finalizando já, o compromisso assumido com seriedade. Já no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ler o compromisso assumido com seriedade. Orientações quanto à coleta. Olha o que Paulo escreve. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva. Paulo já havia estado escrevendo na primeira vez. E agora ele fala, não nem necessito escrever na segunda carta. Porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios. Paulo falava, olha, os irmãos de Coríntio, eles vão levantar oferta, porque eles são homens e mulheres tementes a Deus. Paulo dava testemunho da igreja de Corinto para os irmãos da Macedônia, informando que a Acaia está pronto para contribuir desde o ano passado. Ou seja, as igrejas lá de cima já estavam fazendo a sua oferta. E a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. Ou seja, dos irmãos de Coríntios, quando eles também quiseram ofertar, eles despertaram o interesse das igrejas que, mesmo tendo pouco recurso, fazia questão de também contribuir. Então, eles serviram de exemplo, a igreja de Corinto serviu de exemplo para eles.
E agora ele continua aqui, no versículo de número 3. No entanto, estou enviando esses irmãos. Paulo chegou, ele enviou Tito e esses 2 irmãos antes, para eles conversarem com os irmãos lá de Corinto, com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que sejais preparados, como afirmei de fato estariam. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo, e os encontrares despreparados, nós, para o que não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa, e não como algo arrancado de avareza. O que Paulo fez? Paulo mandou Tito e esses 2 irmãos antes de Paulo ir, antes dos irmãos da igreja da Acaia e junto com ele, falando para que vocês não sejam envergonhados, para que quando eu chegar aí com esses irmãos, que eu falo que vocês são bons ofertantes, vocês já tenham levantado a oferta antecipadamente. Olha que preparo, olha que pastor que era Paulo. Paulo escreveu para eles e mandou Tito e esses irmãos na frente, para que eles levantassem as ofertas, para que quando Paulo fosse, não fosse pego de surpresa, falar, não temos oferta para dar. Não, que já estivesse a oferta levantada, para que não pudesse ter humilhação para a igreja de Corinto. Deu para entender? Falando para mostrar, porque eu falei para a igreja lá da Acaia, a igreja da Macedônia, que vocês são bons contribuintes, que vocês são bons ofertantes. Então eu estou mandando aí primeiro Tito e os outros 2, para que eles vos avisem e levantem a oferta, para que quando eu chegar, vocês não sejam pegos de surpresa, mas que a oferta já esteja separada. Olha que preocupação do pastor Paulo, para que não ficasse mal a igreja de Corinto. Então é importante, o compromisso assumido com seriedade. Paulo se desembarcasse lá na igreja de sopetão com os irmãos lá da Macedônia, e visse que não tinha sido levantada a oferta, ele ficaria envergonhado, porque ele falou que os irmãos de Corinto eram bons em ofertar, e por eles serem bons de ofertar, de serem generosos, serem fiéis, despertou o interesse da igreja lá da Macedônia ser ofertante também. Então Paulo manda antes Tito para buscar essa oferta. Promessas relacionadas à contribuição, você pode ler isso depois do versículo 6 ao versículo 15. Encontramos aqui, irmãos, algumas recompensas relacionadas à contribuição, promessas relacionadas à contribuição, algumas recompensas e benefícios da contribuição cristã. Eu queria que você lesse comigo o versículo 6, é um versículo que eu gosto muito de falar quando eu peço para levantar as ofertas, e cabe a mim levantar as ofertas e dízimos aqui na igreja. É uma das coisas que eu gosto de falar, que é a questão da semeadura, a ceifa na proporção da semeadura, é algo que eu conheço bem, ligado à agricultura. Se você não é mesquinho na semeadura, você tem uma boa colheita, mas se você for mesquinho para semear, para plantar, você vai colher pouco. É uma prova, irmãos. Se você semeia pouco, se você oferta pouco, pouco vem parar na tua mão de colheita. Isso, se nós levarmos para a agricultura, é algo verídico. Nós lutávamos como agrônomos, muitas vezes, quando nós íamos falar em ter uma boa produtividade na lavoura com algum agricultor, e a gente falava, que semente que você comprou? Qual foi a semente que você comprou? Você sabe que existem vários tipos de semente, várias empresas, sementes mais caras, sementes mais baratas, e às vezes o agricultor, era um agricultor que falava, eu usei uma semente tal, aí a gente falava, mas essa semente não é boa, essa semente ela tem uma germinação baixa, essa semente custa barato, mas na hora de você colher, você colhe pouco. E assim é na palavra de Deus, assim é com a tua generosidade. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse texto é isso. No versículo 9, capítulo 9, versículo 6, olha o que está escrito. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia,
igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, com semente boa, no caso que a gente trabalhava com lavouras aí, eu trabalhava com soja, trabalhava com trigo, milho, feijão, algodão, e a gente falava, pega semente boa, paga mais caro, é verdade, paga mais caro, mas na hora de colher, você tem uma colheita maior, vale a pena. O lucro é maior do que aquilo que você gastou, da diferença de custo. Então aqui, ó, da mesma forma colherá com fartura. Então, irmãos, a lei da semeadura, ela é real. Não fique com medo de semear na vida de ninguém, nem na tua igreja. Semeie, porque você vai colher. Versículo 7 fala do amor de Deus. Capítulo 9, versículo 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. É o versículo chave que nós lemos logo no início da lição. Então, demonstre amor para com o Senhor e o faça com alegria, contribua com alegria, não com pesar. Versículo 8, versículo 9 fala da suficiência. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça que vos seja acrescentada, a fim de que todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. Deus é poderoso para fazer com que obtenhamos os recursos de modo abundante, a fim de termos não apenas aquilo que necessitamos para a nossa subsistência, mas também para que sejamos pródigos na realização de boas obras. Então, irmãos, aqui, esse é o resultado. Você sendo ofertante, você sendo uma pessoa que oferta com gratidão, você vai ter sempre o suficiente para as suas necessidades. E ainda vai ter para poder socorrer outras pessoas e a igreja. Amém? Versículo 10 ao versículo 13, nós vamos ver a multiplicação dos bens. Eu não estou aqui pregando prosperidade, eu não estou teologia da prosperidade, nada disso. É uma realidade bíblica. Faça prova, você mesmo, do que nós estamos estudando hoje. Versículo 10 a versículo 13, ele diz assim: aquele que oferta semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Ou seja, Deus vai te abençoar. E ele continua: sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas está suprindo a necessidade dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Versículo 13, para a gente terminar aqui, fala: por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo, e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. Amém, irmãos? Então aqui nós temos, Deus suprirá a nossa sementeira, ou seja, Deus nos dará aquilo que nós necessitamos para poder servir a outras pessoas, poder servir a igreja com os nossos bens e assim por diante. E o Senhor vai multiplicar os frutos da nossa justiça. Aleluia. Versículo 14 e o versículo 15, que são os últimos aqui, eles falam que é a conquista do afeto. Eles orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Qual que é o maior dom que Deus nos deu? O próprio Cristo
morrendo na cruz por nós. É o maior dom, é o maior presente que nós poderíamos necessitar. Então, a oferta dos crentes gentios para os irmãos judeus, lá de Jerusalém, eles fortaleceu os laços da igreja. Eles fortaleceu os laços de amor dos gentios para com os judeus. Lembro que na igreja primitiva existia muito aquele revanchismo de quem era judeu e assim por diante, mas com essa prova de um gentio socorrer a um judeu, eles demonstrou que eles amavam ele da mesma forma. E aí aqueles irmãos convertidos, judeus, passaram a amar os gentios também. Prova de amor, é a conquista do afeto. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Estamos aqui no final da aula, bem no horário, e eu vou ler a conclusão que o escritor colocou, que é bem interessante. Vivemos num tempo em que se torna embaraçoso para muitos líderes eclesiásticos abordar o assunto da contribuição da igreja. Por isso sugerimos que, como eu falei para vocês, é embaraçoso para o pastor toda hora ficar chamando a atenção da igreja, que precisa dizimar, que precisa ofertar. É embaraçoso para o líder da igreja fazer isso. Muitas pessoas pensam, eu preciso contribuir, que é para pagar o salário do pastor. Não é apenas o salário do pastor, é para a expansão do reino, é para tudo que diz respeito à igreja, é para tudo que nós desfrutamos aqui da igreja, que você oferta, que você dizima. Mas nós temos que insistir, nós temos que, vez ou outra, pararmos no culto e chamarmos a atenção na hora de levantar as ofertas, chamar a atenção do povo de Deus, que é necessário que eles sejam ofertantes, para a bênção deles mesmos, e também para a manutenção da obra do Senhor. Nós temos contas a pagar, nós temos luz, temos água, temos várias contas aí, pessoas que limpam a igreja. Muitas pessoas vêm aqui e acham que é tudo gratuito, mas não é, tudo tem custo. Tudo tem custo. A internet, seja o que for, nós pagamos. E esses recursos são dados porque você contribui. São pagos porque você contribui com a sua oferta e com o seu dízimo. Mas às vezes nós ficamos até meio receosos de ficar falando nisso. Não gostamos de falar muito em dinheiro em cima do púlpito, mas é necessário. O apóstolo Paulo colocou isso numa carta, chamando a atenção da igreja de Corinto, para que eles fossem ofertantes, dizimistas, fiéis. Isso cabe ao povo de Deus, nós sermos assim. E o primeiro ponto que chega aqui é: os líderes sejam estimulados a tratar seriamente do assunto, do ponto de vista do ensino das Escrituras. Nós falamos de recursos porque é algo que as Escrituras nos ensinam a fazer. O apóstolo Paulo aqui está ensinando. Quem que nós temos que colocar como tesoureiro, que tipo de pessoa idônea, que tipo de líder que nós temos que escolher. Pessoas que sabem usar os recursos que são levantados, pessoas honestas. O segundo ponto é que os princípios bíblicos para a contribuição sejam expostos para edificação e crescimento da igreja. Nós não devemos temer de falar de recursos da igreja aqui, para que a igreja possa também crescer. Se nós temos ambição de ganhar mais almas para Cristo, nós precisamos de um lugar maior. Nós precisamos expandir as nossas tendas. Nós precisamos levantar recursos para que isso possa ser feito. Terceiro ponto é que homens idôneos sejam escolhidos para administrar os recursos da comunidade. Já falei isso aqui, isso é fundamental. Quem nós escolhemos para ser pastor, quem nós escolhemos para ser tesoureiro, e assim por diante. E o último ponto que ele coloca aqui: os contribuintes sejam motivados com as promessas de vidas que serão cumpridas na vida dos que são fiéis. Esse é o ponto principal. E eu não estou falando aqui de barganha, eu não estou falando para você ser dizimista para que você tenha mais dinheiro. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a falar que se você for fiel no teu dízimo e na tua oferta, Deus vai suprir todas as suas necessidades. É isso que ela ensina. É isso que nós devemos bater, é isso que nós devemos ensinar. Que nós temos que ser fiéis nas nossas ofertas e nos nossos dízimos, e nada vai nos faltar. Por isso que lá em Salmos fala que o justo não mendigará. Ele fala que o salmista diz que ele nunca viu um justo a mendigar o pão, porque o Senhor supre a necessidade do justo. O Senhor não deixa que falte. O Senhor supre todas as nossas necessidades.
Eu espero que os irmãos tenham entendido a lição. É uma lição prática, é uma lição... Obrigado, Nani. Nós vamos ver os irmãos que estão online. É uma lição que precisa ser enfatizada. Quando a gente fala em dízimos e oferta, às vezes a gente se restringe um pouco nos cultos de domingo à noite, porque são cultos que são frequentados por visitantes. E os visitantes não têm obrigação nenhuma de ser dizimista nem ser ofertante da nossa igreja. É uma palavra pastoral que nós trazemos para os membros da igreja, que vocês têm que ser dizimistas, que vocês têm que ser ofertantes. É uma palavra que tem que ser dada para quem é membro da igreja, não para quem vem aqui uma vez ou outra, quem é apenas visitante, mas é uma palavra para membros, é uma palavra pastoral. Lembrando que o apóstolo Paulo era pastor da igreja de Corinto, então ele tinha autoridade para falar desse assunto com os irmãos de Corinto. Amém, irmãos? Não tenhamos então receio, nem melindres, quando o pastor vem aqui na frente e pede para que a irmã contribua, para que a igreja contribua, para que a igreja dizime, porque existe a necessidade no levantamento desses recursos. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nós queremos aqui agradecer aos irmãos que estão assistindo em casa. Nós temos o Roger, que está pedindo oração para a família dele, por ele. A irmã Denise, que está assistindo também lá em casa. O irmão Gerson, o Dimas, a Sheila, Dani Martins Rezende, a Nilce, Silvana, Suzana. São essas as pessoas aqui. Osana Alves Ruth, peço oração pela minha família e por mim mesma. Amém, nós vamos orar. Vamos orar, agradecendo a esses irmãos que estão online, que essa palavra possa ter também guarida nos corações dos irmãos, possam encontrar campo fértil, que possa ser semeada e ela possa produzir muitos frutos. Faça prova do Senhor, faça prova, seja fiel no teu dízimo, seja fiel na tua oferta. Fala, mas é tão pouco, não vai fazer diferença na igreja. Não faz diferença na igreja, faz diferença na sua vida. Deus quer ver a tua fidelidade, a minha fidelidade. Faz diferença na nossa vida. Deus, Ele é o supridor, Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Se o Senhor quiser mandar recursos aqui de uma forma sobrenatural, Ele manda. Mas Ele quer ver a necessidade, Ele quer ver a fidelidade do nosso coração. Amém? Vamos então orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra no dia de hoje. Te agradecemos por esse estudo, Senhor, que mostra que nós temos que ser fiéis, Senhor, naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós temos que ser férteis, no sentido, Senhor, que nós temos que produzir na vida de outros irmãos e na vida da tua igreja. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a plantar a tua palavra, ajuda-nos a semear a tua palavra em abundância, para que possamos ter uma colheita de almas em abundância também, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, coloca, Senhor, a fidelidade nos nossos corações. Espírito Santo, só o Senhor que pode fazer essa obra, não somos nós, não são pastores de muito falar, de muito dizer, que precisa ofertar, que precisa dizimar. Não, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz a obra nos nossos corações. É o Espírito Santo que converte os nossos corações. Senhor, coloca, Senhor, o nosso coração nas coisas que são do alto, não nas coisas que são passageiras, que vão ficar aqui. Senhor, as casas, os carros, todos os nossos bens vão ficar aqui, mas nós teremos a eternidade com o Senhor, nós gozaremos da eternidade com Cristo. Coloque o nosso coração nisso, coloque o nosso coração voltado nas coisas que são do alto, Senhor. Ó Jesus, abençoa cada família aqui que pediu oração, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa visitar e dar-nos, Senhor querido, um final de semana abençoado, um restante de semana abençoado, um restante de mês abençoado. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui de Campos Elíseos, que haja sempre abundância, Senhor, que não exista escassez, que nós sejamos fiéis para poder suprir as necessidades da tua igreja e do povo que tem por necessidade também. Ajuda-nos a reconhecer as necessidades dos irmãos, ajuda-nos a suprir essas necessidades, ó Pai. Ó Deus, abençoe o ministério de socorro da igreja, aqueles irmãos que contribuem de forma generosa, aqueles que administram, a irmã Cida, cada um, Senhor, que trabalha nesse ministério.
ministério. Senhor, que haja sempre, Senhor, para poder suprir a necessidade daquele que está necessitado. Ó Pai, abençoa, Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, estaremos aqui de novo no domingo, trazendo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, e nós contamos com a presença dos irmãos. Deus os abençoe. Amém. Obrigado, Nani, pela assistência. Amém.